Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Mais uma vez aqui num episódio abençoado aqui do Homens de Honra, da região 42. Você já sabe, toda segunda-feira às 19 horas a gente tem esse podcast aqui com presenças ilustres. Hoje aqui a gente vai estar com duas mulheres abençoadas aí da Igreja do Evangelho Quadrangular, de São Bernardo, né? Nossa pastora Márcia e a Joyce. Joyce, e a nossa querida irmã Joyce, que também faz parte lá da congregação da pastora Márcia, é psicóloga. E vamos estar conversando hoje aqui um pouquinho sobre a Uniora, né? A gente até teve aqui, né, pô? Vocês sabem que acho que tem uns 5 episódios mais ou menos que a gente teve aqui com a coordenadora regional da Uniora da região 42, que é a irmã Josefa, né? Ela esteve Ai, aqui. José. E hoje a gente vai estar com a coordenadora estadual, gente. É só a responsabilidade, olha só o privilégio. E desde já peço aquela inscrição no canal, né? Você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, siga nossas redes sociais lá, abraça aí a causa desse projeto abençoado aí do grupo de homens e vamos com mais um episódio. Boa noite, pastora. Boa noite, Boa querido. noite, Joyce. Boa noite. Eu queria que a pastora, antes de começar, né? Como a gente sempre faz, gostaria que a pastora fizesse uma oração aí para dar uma oração tipo assim de 2 horas mais ou menos. Tá certo, vamos orar, Uma vamos introdução aí. agradecer ao nosso Deus, né? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e querido Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Sim, Deus, por esse tempo, meu Deus, deste lugar. Obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos ao Senhor que o Senhor convinha conduzir, Senhor, tudo que vai acontecer neste lugar. Senhor, abençoa grandemente, ó Deus, esta obra, porque esta obra, Deus, ela é para expandir também o teu evangelho, com certeza. E nós te pedimos, Senhor, a tua Sim, presença, Espírito Santo de Deus aqui, que o Senhor se manifeste na nossa vida, através de tudo aquilo, ó Deus, que iremos falar, e que todos aqueles que estiverem ouvindo, ó Pai, sejam impactados, meu Deus, venham sentir a tua presença onde quer que eles estejam nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois é, gente, então vamos dar início aqui. Não se esqueça, o pessoal que está no chat aí, na live ao vivo. Agradeço aí a presença de todos aí. Chegue setando o dedo lá no like e se inscrevendo no canal. Pastora, eu queria primeiramente, né? Eu conheço pouco a senhora, vou ser sério, conheço a senhora. Eu vejo a pastora sempre nas programações lá com a camisetazinha da União aqui. Na porta de uma igreja A esperando a irmã camisa, Josefa, abrindo mulher de Deus. grupos, né? Coisa maravilhosa da intercessão. Mas essa mulher que está aqui diante de vocês é uma mulher muito usada por Deus. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho essa sua trajetória até aqui na coordenadoria estadual da Da Uniora. Uniora. Bom, meu querido, em primeiro lugar, boa noite, né? A minha trajetória foi assim, na realidade eu fui pega meio que de surpresa, né? Sim. Um dia o pastor Nonato, que é o nosso coordenador das secretarias, né? O secretário das coordenadorias, melhor dizendo, chegou para mim e falou assim: Pastora Márcia, eu queria convidar a senhora para ser a coordenadora estadual da Uniora. Eu disse: coordenadora de quê mesmo? Aí ele disse: da Uniora. Eu digo: ah, tá. Eu digo: ah, eu tô entendendo. Mas o senhor tem certeza? Ele disse: tenho. A senhora já conhecia já o Uniora? Não, na realidade, a Uniora aqui no estado do Maranhão, aqui em São Luís, muitos não conheciam, não Sim. tinha o trabalho da Uniora. Tinha algumas igrejas de alguns municípios, tipo, me parece Caxias, Balsas, que já conheciam a Uniora porque foram alguns trabalhos fora e aí lá conheceram a Uniora e trouxeram, né? Mas assim, a nível estadual, a nível de informação mesmo no fato de saber o que é a Uniora, qual era o projeto Uniora, quem é a Uniora, eu verdadeiramente eu não sabia mesmo. Aí eu disse: tá bom, pastor. O senhor já perguntou para o pastor Paulo? E ele disse: não, eu já falei para o pastor Paulo. Ele disse: ó, pastora Márcia, tá tudo bem, pastora Márcia. E aí eu aceitei, né? Eu aceitei porque eu creio que quando alguém te faz um pedido desse tamanho, com essa proporção e com essa responsabilidade, não foi algo porque gosta de você, porque você é simpático. Não, eu penso que foi Deus, né? E tanto foi Deus que a Uniora tem crescido muito aqui no estado.
Bastante. Certo. Nós E mais ou menos uns 2 anos, né, pra cá. somente, só 2 anos. Só 2 anos, e Só ó. tem 2 anos a Uniora. Verdade. E nós já estamos em 17 regiões. Aí. Né? Já está funcionando em 17 regiões. Mas a nossa visão realmente é alcançar todo o estado. Sim. Porque a Uniora, ela não é só uma coordenadoria para que haja aquele grupo de intercessão dentro da igreja local. Não. A visão da Uniora, ela é muito ampla. A visão da Uniora é alcançar todos os irmãos da igreja. Porque todos foram chamados para orar. Né? Então, não é só aquela visão, vamos pegar aquele grupozinho da irmãzinha que ora, né? Daquelas que vão meio-dia no sol quente para orar na igreja, enquanto todo mundo dorme. Não, a visão da Uniora é alcançar, influenciar a igreja de Jesus aqui na terra, de que todos nós fomos chamados para orar, para interceder, para se colocar na brecha pela vida de outras pessoas. Entendeu? Todos. Inclusive, a Quadrangular, eu já tenho uns 25 anos mais ou menos de Ministério Quadrangular. Eu sempre friso isso aqui, que a Quadrangular, ela tem essa base, tipo, como a gente estava conversando aqui nos bastidores antes, de célula, né? Apesar da pessoa, quando olha assim, a Quadrangular fazendo célula, a Quadrangular faz célula como se fosse uma... né? Mas a Quadrangular sempre teve isso, né? Sempre teve Célula, isso. missões e Missões. esse trabalho forte de oração. De Porque oração. eu faço parte da igreja da Vida Bratel, né? A região 42 lá. E eu entrei na adolescência e eu acompanhei muito círculo de oração, né? Então eu ia pela tarde, 2 horas da tarde. Normalmente era isso. quarta-feira. Minha mãe me obrigava mesmo a ir. Tem que ir mesmo, né? Me obrigava aí, que o menino naquela época lá, misericórdia. E aí eu ia, mas eu vi que era um trabalho que me lapidou, né? Me tornou o que eu sou hoje e me manteve firme na presença de Deus. Escola Bíblica, Uniora, que no caso a gente conhece como círculo de oração, Isso. missões, esses trabalhos que são muito importantes na Igreja do Evangelho Quadrangular, que infelizmente em alguns lugares são meio que ainda apagados, né? Mas eu vejo o trabalho forte de vocês há 2 anos. E o que a senhora acha de obstáculo? O que mais impede que esse trabalho venha avançar mais na nossa quadrangular hoje em dia? Bom, na realidade, a própria palavra de Deus fala que nada é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito dele. Então, quando a gente encontra pessoas que não abraçam a causa, né? E que a gente pode chegar assim e dizer assim, olha, bora, eu quero colocar a Uniora na tua região, né? Eu quero explicar para você o que é a Uniora, qual o objetivo da Uniora, por que Deus criou a Uniora no coração da pastora Dionísia, né? Que vai estar conosco no congresso Ela vai agora no falar, dia né? 14, na igreja sede. E a pessoa assim não abraça, eu verdadeiramente, a minha única arma é orar, né? Eu vou orar, eu vou interceder por essa pessoa, eu vou pedir que o Espírito Santo convença, porque essa obra maravilhosa de convencer é do Senhor Espírito Santo. Qual é o obstáculo maior? Verdadeiramente, se eu te disser, eu ainda não achei. Por quê? Porque assim, deixa eu explicar direito. Todo mundo pensa assim, a gente sabe que tudo que a gente faz na obra de Deus tem obstáculos, não é verdade? Mas quando se trata de oração, a única maneira que a gente tem de vencer os obstáculos é justamente orando e esperando Deus agir. Então, se a gente for olhar por uma outra ótica, a gente vai ver que realmente a gente não tem obstáculo nenhum, porque tudo está na mão de Deus. E o que a gente tem que fazer é só esperar o agir de Deus em prol da nossa vida. E é o que está acontecendo agora. Regiões estão abrindo as portas, pastores estão sendo despertados, líderes locais estão sendo despertados, né? E aí, está sendo despertado. E eu estou, assim, extremamente, irmão, feliz pelo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Porque Deus, ele trabalha em cima da visão do líder. Sim. Deus tem a visão dele, mas ele opera em cima da visão do líder. Então, a minha visão no estado do Maranhão para a Uniora é alcançar
todas as igrejas de um modo geral, não um grupo de oração, Ah, Deus. né? Irmão Pereira chegando aqui ao vivaço, atrasadão. Mas chegou, graças a Deus. Como é que tá, irmão? Tudo bem, meu amigo? Glória a Deus. Gente, eu queria também, né, apresentar para vocês aqui a nossa irmã Joyce, né, que está se preparando mais de 2 meses para esse podcast, por isso que ela tá aqui. Conhecer ela um pouquinho aí, falar para nós aí quem é a Joyce na Igreja do Evangelho Quadrangular lá da São Bernardo, São né? Bernardo. Boa noite, para mim é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, né, de fato falando sobre algo muito importante que é a oração. E teve algo que eu aprendi que eu nunca esqueci, que a oração é a maior obra do ministério, né? Deus age no mundo pela oração, em resposta à oração. Então é uma temática que a gente precisa sempre falar dentro das igrejas, em podcasts mesmo, para que as pessoas possam entender que a oração é a base hoje, para a gente alcançar os milagres, alcançar, né, de fato, intimidade, relacionamento com Deus, né? E meu nome é Joyce, sou psicóloga e ovelha dessa pastora linda e maravilhosa aqui. Tô ali na igreja do Evangelho Quadrangular já há mais de 10 anos e adorando, exaltando ao nosso Deus, né, ajudando na obra do Senhor, que eu digo que foi para isso que nós fomos separados, para fazer a obra do Senhor, e para mim não existe coisa melhor do que servir a Deus, né? É um objetivo de vida e um projeto de vida, né? E também uso a minha profissão, de fato, para glorificar e exaltar ao nosso Deus, que é a única coisa que eu tenho aqui. Se Ele me escolheu para isso, sou muito grata por hoje estar exercendo e ajudando também pessoas nesse processo de vida, né? Que a gente sabe que só o nosso Deus ele é capaz para nos sustentar, Ele é capaz para nos direcionar. Então, é isso. E eu agradeço muito a oportunidade também de estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus. E, né, pensa que tu só vai falar isso aí não, que tu vai ficar desdrobando aí. Então, vamos aproveitar que estamos com uma psicóloga aqui, gente, que é interessante de se falar de intercessão, de oração, é que a gente hoje vive numa geração doente, né? Com a mente doente, psicologicamente doente, um povo hoje fraco, né? Mentalmente, e a importância desses profissionais, principalmente dentro da igreja. Fala um pouquinho aí com nossa coordenadora estadual. Glória a O homem Deus. trouxe aqui para nós. Pai, seja convosco. Paz, meu Que querido. bom que vocês estão aqui. E grato por estarmos aqui também, Amém. junto Glória a com Deus. quem vai nos assistir, que está nos assistindo, né, que é muito importante. Queria perguntar para a pastora Márcia, houve surpresa ter esse primeiro congresso esse ano aqui em São Luís? Se eu estou surpresa, E foi surpresa, porventura, ter esse primeiro contato estadual de Uniora como congresso? Ou já Isso. estava na pauta já? porque assim, a gente sabe que a nossa igreja, ela tem uma agenda, Sim. né? E essa agenda, ela é logo feita logo no início do ano. Então, a gente já sabia desse congresso, só que o nosso congresso ele ia acontecer em setembro. Aí nós precisamos mudar pela vinda do nosso presidente aqui no estado. Sim. Mas como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, Sim. então todas as vezes que acontece uma coisa assim, eu glorifico o nome do Senhor. Eu digo, Senhor, é porque o Senhor não queria no dia 21 de setembro, o Senhor quer mesmo era em dezembro. Porque agora, o Congresso da Uniora agora, dia 14 de dezembro, eu posso dizer assim para vocês, não está faltando nada. Graças A Deus. única coisa que está faltando é chegar o dia Chegar o dia. e Deus derramar do seu poder naquele lugar. E isso aí é garantia, porque o poder é dele, eu sei que ele vai fazer isso para a honra e glória do nome dele, né? Então, para mim, não é uma surpresa do Congresso, mas eu estou surpreendida pelo que Deus está fazendo com relação ao trabalho de oração na IEQ do Maranhão. Glória a Deus. A gente vê muitas das vezes a dificuldade para planejar, né? Às vezes a gente coloca na mão, tá na direção, né? A gente vê uma dificuldade numa região, né? Imagine fazendo uma... Mas é como a senhora falou, né? A obra é de Deus, né? A obra de Então Deus vai lá e opera. A gente tem visto, pelo menos lá na nossa área, na região, a gente tem visto dificuldade
do implantar da Uniora nas igrejas. A senhora, como um contexto no estado todo, está vendo essa dificuldade? Em algumas, como eu falei aqui para o irmão ainda agora, em algumas igrejas, né? Com a liberdade da pessoa, dar a liberdade para que aquele trabalho seja implantado na igreja. Porque a Uniora, muitos, no início, todo mundo pensava assim, mais um grupo dentro da minha igreja, né? Sim. Mais um líder que eu vou ter que levantar e tudo. Mas ninguém ainda no início não tinha entendido que a Uniora não é um grupo. A Uniora é uma coordenadoria que vai, que aquele grupo de intercessão dentro da igreja, ele só vai transicionar para a Uniora. Sim. Para poder ter uma organização melhor, para poder estar debaixo de uma bênção, para poder as pessoas saber realmente como caminhar na intercessão. Então, quando tudo isso, quando os pastores ainda, né, que ainda não abriram as igrejas para a Uniora entender essa parte, tá tudo tranquilo. Né? Mas eu estou feliz porque isso já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Quando você falou da sua região, né? Que às vezes tem igreja que é difícil, mas o que a gente vai esperar é que tudo vai acontecer, porque a obra é de Deus. Porque, na verdade, é um grupo que já existiu. Deus só deu um nome maior para organizar as coisas, né? Isso, é isso que a gente quer fazer com que as igrejas compreendam, né? Isso. Nós temos visto dificuldade de pastores receber este grupo, entendeu? Mas é como a nossa coordenadora lá do local fala, né, irmã José, que Deus abençoe em nome de Jesus, de Deus. Né? Que a Uniora se trata da chave, né, que liga tudo para Deus, né? Exatamente. Então, eu queria até, nesse momento, mandar um recado aí para os irmãos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, pastores, né? Já existe. Só precisa legalizar, né? Isso. Só precisa transicionar, né? Aquele grupo lá que já tem dos irmãos que oram. Porque, assim, tem outra situação que às vezes acontece, que parece que o trabalho de oração dentro da igreja foi um chamado só para as mulheres. E a gente sabe que não, né? E a gente sabe que o trabalho de oração é para homens, é para mulheres, é para crianças, é para adolescentes, é para toda a igreja. Essa semana me veio uma pergunta para mim, pastora, de uma outra região. Aí um homem perguntou para mim, um irmão em Cristo, disse, pastora, eu posso entrar na Uniora? Eu falei, não. Ele, não? Aí ele disse, não, eu digo, deve. Eu disse, deve, irmão, deve entrar. Ele disse, pastor, eu quero muito. Depois, então, diga lá para sua líder que você quer entrar. Tá? Você vai entrar na Uniora, você vai entrar assim, para o trabalho de intercessão da sua igreja, não somente da igreja local, mas você também vai estar disponível para trabalhar na regional, no estadual, e assim Deus vai fazendo você crescer mais na presença dele, porque a intercessão, por mais que você estude a intercessão, por mais que você saiba que interceder, se colocar na brecha e tal, tudo aquilo que a gente já aprendeu, interceder, você aprende realmente intercedendo. Sim. É intercedendo. E o irmão Pereira, que ele faz parte do grupo Uniora, ele fala muito sobre isso, né? Que durante os trabalhos lá, a qual ele está escalado, ele consegue sentir até o ambiente, né? Tipo os congressos, retiro, desse jeito. Tá? O que faz com que hoje a pessoa que participa da Uniora chegar a esse nível de sentir realmente isso daí em qualquer situação, né? O irmão Pereira ele dá muito testemunho sobre isso. Quando ele está nos ambientes, ele sente como a coisa está pesada, como é que não está. Como é que é a preparação um membro da Uniora? Bom, nós trabalhamos com relógio de oração, né, irmão Pereira? Isso. Trabalhamos muito com relógio de oração.
Nós temos toda quarta-feira da Uniora, eu coloco sempre no grupo, né? Às vezes tem gente que passa batido, nem olha, né? Mas Deus que olha. Aí eu coloco lá, olha, toda quarta-feira é jejum nacional. Tá? E as igrejas, eu deixei livre para que as igrejas locais, elas mesmas fizessem o seu trabalho de oração e de intercessão, de busca. Por quê? Porque elas conhecem a necessidade da própria igreja delas. Então, eles fazem o relógio de oração deles, fora o relógio de oração estadual e fora o relógio de oração nacional. Então, o que faz um líder da Uniora ou integrante da Uniora, do trabalho de intercessão da Uniora, sentir tudo isso que o irmão Pereira costuma falar? Eu chamo isso de sensibilidade a Deus e a revelação que Deus dá conforme a necessidade daquele trabalho que aquele irmão está participando. Porque se o irmão que é intercessor, ele vai participar de um trabalho, por exemplo, ele vai para um congresso de crianças, só um exemplo. E quando chega no congresso de crianças, ele se preparou, ele fez o jejum, ele participou do relógio de oração, ele está ali na presença de Deus, ele está ali com as brechas, né, vigiadas, fechadas, apresentou para Deus, pediu perdão para Deus. Então, ele vai trabalhar, o que Deus vai fazer? Deus vai usar. Isso. Deus vai usar. Deus vai usar aquele intercessor em prol da sua obra. E geralmente quando Deus faz a gente sentir essas coisas, é justamente para a gente ter uma direção exata do alvo onde a gente quer acertar. Porque a oração não seja uma oração, vou falar aqui um português bem claro, atirando para tudo quanto é lado. Né? Não, a oração ela vai em direção àquilo que Deus revelou. E isso é muito bom. Sim, sabe por que eu estou falando isso? É porque a gente sabe que a gente tem os dons espirituais, né? Isso. E esse dom de, vamos dizer assim, de discernimento, de espírito, essas coisas assim. Aí talvez, é o meu ponto de vista aqui, talvez muitas pessoas elas ficam com medo de entrar, né? Por isso, não, porque, sei lá, a pessoa que eu tô levantando a mão lá e olha um capiroto perto de mim, um giant perto de mim, sei lá. Aí fica naquela, né? Aí por isso que eu perguntei isso aí. Não é necessariamente essa situação, né? É a acessibilidade espiritual que eu queria que a senhora falasse aqui pra galera, mas quem é membro tem que estar preparado para isso, né, irmã? Porque com certeza, qualquer situação. Com certeza. Eu até falei aqui, acho que foi quando a pastora Lili estava aqui, que tipo, um exemplo de um congresso aqui, não vou citar qual foi o congresso, mas que a gente estava lá, né, e a gente viu que o negócio estava, já a Uniora já agindo, né, ali. E eu acho o trabalho da Uniora magnífico, né, a gente olha para a Uniora assim, por isso que eu sempre digo que o diácono é um pulinho para estar ali também, né, o diácono, né. Mas eu olho assim, a Uniora como se fosse assim, os caras lá, as mulheres, os homens, assim, como se fossem uns guerreiros, né? Preparados ali para aquilo que o ser humano, as outras pessoas ao redor não estão vendo, né? Então a Uniora ali tá para aquilo, para quebrar aquilo ali. E eu via muita gente dispersa naquele congresso ali, e a gente sente, né? Diz, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa. Mas por trás de tudo aquilo ali, né, os intercessores estão quebrando qualquer obstáculo ali. Então, o trabalho da Uniora para a pessoa não precisa ser só homem, só mulher, né? Não. Porque que a gente não vê nos grupos, né? Precisa Principalmente na nossa área lá, que eu digo da nossa área porque é o que eu vivo lá. Mas a gente não vê nem adolescente, nem mocidade, né? A gente só vê homens e mulheres, mais mulheres. Homens agora que tá, né? Mas mais mulheres. Mas por que a senhora acha que não tem, assim, os homens, ou adolescentes e jovens ainda? Pelo menos na minha região eu não conheço. Porque precisa ser despertado. E Deus me deu, assim, uma orientação, ultimamente, que eu já estou até passando para as líderes regionais, para que elas venham falar com os pastores, porque, assim, a Uniora, ela, dentro de uma igreja local, ela não pode trabalhar sem a bênção do pastor. Sim. Não pode. A irmã ela é escolhida pelo pastor local. Então, tudo que ela fizer dentro da igreja, ela tem que fazer
de comum acordo com o pastor da igreja ou com a pastora da igreja, porque se trata de oração, se trata de intercessão, e como eu falo sempre nas reuniões, né, irmão? Eu disse, o intercessor rebelde, desobediente, a oração dele não passa do teto. Por quê? Porque não é agradável a Deus. Então, tudo tem que ser de comum acordo com o pastor. Ah, pastor, mas qual foi a ideia? De despertar dentro dos grupos missionários o trabalho da Uniora, né? Um grupo de intercessão, um grupo de crianças, um grupo de intercessão de mulheres, de homens, de adolescentes, de jovens, para que eles possam ser despertados para essa área. Por que que não tem? Porque eles não estão sendo ainda despertados. Então, as coordenadoras regionais, elas vão fazer isso agora no ano de 2025, mas com a permissão dos seus pastores locais e dos seus superintendentes. Isso é muito importante. Entendeu? Lá na nossa região a gente está tendo um avanço, né? A gente começou primeiro a participar dos encontrões, né? Como intercessores. Depois o Senhor foi nos direcionando, né? Já fomos participando dos cultos, né? Oficiais. E a gente tem observado que a igreja tem recebido bem a palavra, né? Parece que fica aquela coisa mais leve, né? Isso. Porque às vezes é exatamente o inimigo, ele vai tentar impedir, né? De várias maneiras, né? E aí o pastor precisa estar concentrado na palavra, os obreiros precisam estar concentrados em algumas coisas, então alguma coisa precisa ficar alerta, né? E o intercessor é justamente por causa disso, né? Observando, e a gente tem visto que Deus tem operado grandes coisas. A gente tem visto que os cultos têm ficado mais leves, pessoas têm prestado muita atenção. Graças a Deus, vidas também têm vindo para Cristo, né? A igreja começou a receber mais visitantes, porque a minha luta quando eu fico lá é quando eu vejo a porta sem passar alguém, eu digo, Senhor, vai trazendo. E se torna automático, né, isso, irmão? aí quando eu vejo lá, eu vejo entrar a pessoa, eu digo, oh, meu Deus, traga mais 5, aí eu começo a apelar a ler, né? Por quê? É a finalidade de você estar um treinamento, buscar e ver o impossível tá acontecendo, né? Eu creio que a intercessão é justamente isso, é fazer o ligamento diretamente com Deus, né? Muitos talvez não compreendem isso, né? Às vezes, quando eu estou na oração, irmãos, aí eu começo a orar pelo bairro, depois eu já estou na terra toda, digo, olha, a gente tem que pensar como Deus. Isso. Porque Deus, quando enviou Jesus, foi para todos nós. Então, irmãos, a tua oração aqui pode salvar a gente lá do outro lado. Eu já conto testemunho que houve uma ocasião que eu orando, eu digo, Senhor, e o Espírito Santo traz, né? Eu digo, Senhor, que pessoas que possam estar perdidas sejam encontradas. E aí eu, ainda depois que oro, eu digo, Senhor, o Senhor vai me dar testemunho disso, para me poder contar. Aí quando foi de noite, saiu no jornal. Uma pessoa no Rio de Janeiro estava perdida 7 dias na mata. E aí Deus levou essa pessoa para um descampado e o helicóptero foi passando. Tá vendo? Aí eu digo, Senhor, aí eu testemunho. Por quê? Porque isso nos dá força de continuar e saber que a intimidade com Deus a tendência é só crescer, né? E aí a gente pensa, muitas das vezes, as pessoas dizem, confundem às vezes se humilhar, né? Eu digo, olha, é diferente você se humilhar para Deus. Porque às vezes você se humilhar mesmo, você está até contra Deus nesta hora, né? Inclusive tem pessoas que, às vezes eu me olho no espelho, aí eu digo que é assim, eu digo, olha, toma cuidado aí, meu irmão. Isso. Porque se a palavra de Deus diz que tu é semelhança do Senhor, o que é que tu está dizendo? Né? Então são coisas que Deus vai nos despertando, né? Então a intercessão, você não tem poder, mas a fé que está dentro de você vai fazer com que se une a Deus. E Deus vai fazer a obra, né? Desse jeito. É desse jeito, é desse jeito. Pastora, e esse tema do congresso, é o primeiro congresso, né, da Uniora, em 2 anos, né, pastor? Isso, 2 anos. Como foi bolado esse tema aí? Como foi que foi pensado esse tema? Ah, irmão, esse negócio é meio complicado. Porque foi assim, eu
perguntei para Deus, né? Eu falei, Senhor, eu preciso de um tema. Aí eu falei, Senhor, eu preciso de um tema que realmente venha acordar pessoas, né? Que venha fazer com que pessoas entendam que a intercessão é indispensável. Ela não é algo que você bebe hoje e vou passar para tomar daqui a uma semana. Não. Ela precisa fazer parte da nossa vida todos os dias. Até porque Jesus ensina isso, Sim. né? Jesus, a própria palavra de Deus fala que Jesus é o nosso intercessor, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Então, quando eu estava orando e perguntando para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso do tema, preciso muito. Aí eu fui um dia, eu fiz uma reunião com algumas pessoas e tal, o tema não saiu, ó, não saiu. Eu falei, Jesus, a programação quase toda ia sair, mas o tema não tava não saiu, né? Aí eu tava lá em casa, assim, sabe aquela história do nada? Do nada, mas ligado ao mesmo tempo? O anjo demorando para entregar a resposta. Isso, e eu agoniada já, porque eu já tinha que preparar a programação, né? O tema me veio na minha mente, nós estamos no mês de dezembro, me veio na minha mente em outubro, no final de outubro, o tema. E eu estava lá na minha casa sentada, assistindo um programa da televisão. E esse programa falou de despertamento. Aí eu falei, despertamento. Mas não era nada a ver com oração, não, entendeu? E aí, quando eu olhei pro programa, eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí veio completo, despertando intercessores para este tempo, né? Aí eu conversando com uma outra pastora, a pastora Lidiane, que vai estar ministrando no nosso congresso, né? Que agora ela é conferencista na EIFOL. E aí eu conversei com ela, falei para ela do tema, ela, pastora, amei. Ela falou assim mesmo, amei. Aí ela falou, tempo, isso, porque a cabeça dela é top, a cabeça dela, né? Aí ela, tempo quer dizer isso, tempo não sei o que, meio escada, não sei de quê, não sei de que ela foi ligando tudinho. Eu digo, eita, minha irmã, eita, que esse negócio é forte. Né? E aí ficou. Quando eu peguei esse tema, queridos, e passei para a coordenadora nacional, e que eu mandei esse tema para ela, só aqui rapidinho, mandei aqui esse tema para ela, e no dia que eu mandei o tema para ela, eu falei assim, pastora, mandei o fly, né, para ela. Aí, quando eu mandei o fly, ela falou assim para mim, ela disse, tô até arrupiada, assim mesmo. Aí ela disse, meu Deus, que tema lindo, pastora, que foi que ele, aí ela me fez a mesma pergunta, como foi que a senhora, Deus lhe deu esse tema? Eu digo, olha, geralmente, quando Deus quer dar as coisas pra gente, ele não avisa não, ele simplesmente dá, né? Você ora, espera a hora e ele dá. E naquele momento, verdadeiramente, eu não estava perguntando para Deus, Deus me diz agora o tema. Não, eu estava assistindo a televisão. Sim. Quando eu vi essa palavra, a palavra era despertar. E o restante do tema, o Espírito Santo completou, só que de outra forma, né? Sim. E aí surgiu o tema do congresso este ano da Uniora. Primeiro congresso. Glória a Deus. E a nossa irmã Joyce aí, o que pensa sobre questão da oração, da importância da oração na nossa vida, não só na igreja, mas pessoalmente mesmo, para nós mesmo. A oração, para mim, é a base para tudo, para a construção de relacionamento e intimidade com Deus. Você não tem outra forma de você criar relacionamento e intimidade com Deus a não ser através da oração. Se a gente for observar todos os personagens da Bíblia, homens que venceram batalhas, homens que de fato alcançaram milagres, transformações, curas, a gente vai ver que teve como base a oração. Eu me recordo muito de uma personagem que foi a Ana, que ela recorreu à oração como base do milagre dela. E ela entendia que Deus tinha poder para dar a Samuel no tempo que ele quisesse. Sim. Mas eu sempre digo que ele queria a Ana primeiro, né? Sim. Moldar ela através da oração. Então, a oração é a base para você alcançar os seus milagres.
Então, hoje, no mundo que a gente vive, nós precisamos ter a oração como base para tudo. Porque é pela oração que você é restaurado, curado, transformado, renovado. Então, se a igreja entender o verdadeiro significado da oração, hoje a gente enfrenta as nossas batalhas com a certeza de que pode ser difícil, porque a palavra de Deus nos diz, né? No mundo tereis aflições, mas em bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então, a base da oração é que a gente entenda que Deus está no processo conosco, né? E essa dependência que nós temos que criar em Deus, isso vai nos trazer através da oração. Acreditar que Deus pode sim fazer, mas permanecer com esse comportamento e de fato a gente precisa entender hoje que se a gente não tem uma vida de oração, você não consegue na verdade alcançar resultados e objetivos, o que você quiser nessa terra, né? Porque de fato a forma que nós temos de conversar com Deus é através da oração, não tem outra forma. Então se você não entende que a oração é a base, você não, né? Então não vai entender outras coisas, principalmente quando a gente diz respeito à intimidade e relacionamento. Para você criar intimidade com Deus, você precisa orar. E as pessoas falam muito, eu quero sentir a presença de Deus, quero conhecer mais a Deus, quero ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, mas não querem orar. Então, o reino dos céus ele é tomado por esforço. E vai ter momentos na vida que tu não vai, né, estar disposto para orar. Você faz por obediência. Então, você vai buscando sempre em oração a base para o relacionamento com Deus. E é a oração que vai te manter de pé. E tu falou aí, Joyce, me lembrei aqui de Moisés, né? Teve uma situação lá com Moisés, quando ele estava numa batalha lá. E toda vez que se fala de Uniora, eu me lembro muito dessa passagem bíblica lá, que eu esqueci aqui onde é que é. Mas, falando de Moisés lá, quando ele estava meio que. A galera toda lá, o pau quebrando lá na batalha lá, e ele com a mão estendida lá, intercedendo, né? E aí, quando ele começava a ficar já meio que cansado, Arão vinha. e Arão juntava. levantava e ajudava Segurava ele, a mão né? dele. Então eu vejo a importância da oração desse jeito, né? Que o físico, a oração, a gente busca a Deus para pedir, para auxílio, mas antes de acontecer o físico, né? Acontecer ali na real, né? A oração, ela vem por trás, né? Trabalhando por trás. É aquela questão, tipo, em missões que a gente sempre fala, né? A gente não tem condição de ir lá, né? Mas a gente pode interceder, seja ofertando, ou não tem como dar oferta, né? Mas eu oro por aquele povo, né? E Deus, ele age, né? Então, como ela falou, a oração é a base de tudo. E falou, bem interessante que ela falou aqui em relação tipo, conhecer, né? Intimidade, né? Que nem um relacionamento. Se a gente não conhecer a pessoa, não conversar com a pessoa, a gente não vai, né, ter uma intimidade com ela, não vai saber verdadeiramente as suas intenções, né? Então a oração é a base de tudo. Pastora, como é que tá essa programação para... Já é sábado agora, gente, sábado. viu? Sábado, hoje é 9, né? O congresso... 14, tá? Porque vai ficar gravado isso aqui. Isso, 14 de dezembro de 2024. Como é que tá a programação? A programação tá linda. A programação, ela vai começar das 8h30 até as 11h40, com intervalo para o almoço e retorno às 2h30 até às 18h30. É o período da manhã, eu não vou falar. Pensava que eu ia falar, né? Surpresa. Mas é uma programação que está completa. Quem vai estar lá conosco? Lá? Quem vai estar conosco é o nosso pastor Paulo, tá? O pastor Paulo vai pregar a respeito do despertamento da igreja, né? Despertando a igreja para a intercessão. E vai ter a pastora Dionísia, que vai pregar também a respeito de... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ficar melhor, né? Pra gente... É tipo assim, você vai ler o versículo da Bíblia e se você não souber, é melhor ler a Bíblia. É verdade. Né? É melhor, tá entendendo? A pastora, olha aí. Joyce, se quiser divulgar aí tuas redes sociais para o pessoal conhecer teu trabalho, te conhecer, Tá ótimo. fica à vontade. Hoje eu trabalho no atendimento clínico também, né? Mas em outras áreas também. Mas atendo de forma clínica. Tem meu Instagram, joycearaújo.psi. Lá eu coloco vários materiais, vídeos, né?
explicando a necessidade que nós temos de cuidar da nossa saúde mental e emocional, ter qualidade de vida, né? A gente precisa entender que eu preciso cuidar também do meu corpo, da minha mente, e isso é primordial também. A gente precisa cuidar do espírito, né, da alma, mas a gente precisa cuidar também dessa mente, porque o tempo todo, se a gente observar, se você não estiver emocionalmente bem, você não tem, você não produz, você não, né, não tem qualidade de vida, tá? Então, tem meu Instagram, e aí, se as pessoas quiserem me seguir, fiquem à vontade, vai ser um prazer tê-los comigo. Qual é a tua área? Hoje, eu trabalho na área clínica, social, educacional. São as três áreas principais que eu trabalho hoje, tá? Clínica, Educacional e social. no caso educacional, tá falando Dentro das das escolas. escolas. Show de bola. Isso. Social, dentro ali do setor mais social, mais voltado Legal. ali para a sociedade. Vamos, qualquer dia desse aí te convidar para vir aqui de novo, tá? Com A gente certeza. tem uma resenha aí. Diga lá. Bom, a parte do pastor Paulo vai ser o papel da igreja na intercessão, né? Eu sei que ele vai desenvolver muito bem, que ele é top, né, Certeza. pastor? Com certeza. E a pastora Dionísia, ela vai ministrar para todos que estiverem lá. No caso, vai ser a importância de ser o intercessor nos últimos dias. E no período da tarde, a pastora Lidiane vai ministrar a reforma do coração para refletir a imagem de Cristo. E a pastora Cristina também, que vai estar conosco, que é professora, que é escritora, que é um monte de coisa na Terra. A pastora Cristina, ela vai... o tema dela é tempo de ser tochas vivas. Então, a gente vai encerrar com tempo de ser tochas vivas, com o objetivo de que o Senhor venha realmente derramar o seu poder no encerramento do Congresso. Glória a Deus. Entendeu? E essa programação, queridos, ela está prevista para terminar às 18h30. E a gente quer, assim, mesmo nos esforçar bastante para que o horário seja cumprido, para que tudo seja cumprido. Então, eu vou aproveitar aqui para pedir para todo mundo chegar no horário. Chegar no horário, entendeu? Não chegar depois da primeira ministração, mas chegar no horário. Me fizeram uma pergunta, estão me fazendo uma pergunta no meu PV direto. Pastora, vai haver inscrição no local? Vai haver inscrição no local. Mas será muito bom que cheguem cedo para que faça a inscrição, para que receba as pulseiras, né? Para que encontre também um lugar legal para sentar, porque lá na sede nós temos vagas limitadas. Então, quando cerrar pela fé, né? Já tiver aí 800 inscrições, ninguém vai mais poder entrar, né? Ninguém vai mais poder entrar. mais ou A menos aí, né? expectativa é essa. Deus, Porque é eu compro possível. pulseira é para sobrar, não é para faltar. E é uma oportunidade para as pessoas, né, se Isso. manifestar, porque às vezes as pessoas, às vezes é falta de informação, né? Às vezes as Isso. pessoas ficam até ficam vendo as coisas, a gente fica convidando. Igreja, esse grupo aqui não é só quem tá com Uniora, é para a Isso. igreja. A gente fica convocando as pessoas, isso aqui é para a igreja, entendeu? Isso aqui é da igreja. Então não é só para quem tá aqui na direção, entendeu? Então é uma oportunidade que a gente tá e a gente vê que às vezes as pessoas de fato estão deixando de ir, estão deixando de aprender, estão deixando de serem avivados até, né? Porque isso tudo é um ensinamento, né? Então, olha, não perca esse congresso, vai ser uma oportunidade para você aprender. Só assim, só um ponto importante é que Deus deu para a pastora Dionísia a palavra uniora há 30 anos atrás. Olha só. Há 30 anos atrás, Deus deu esse nome para ela, uniora. E ela começou a orar, até chegou o dia dela falar assim, tá na hora, aí foi falar com os líderes, né, claro, para poder implantar a Uniora. E hoje a Uniora não está só no Brasil, está também no exterior.
Glória a na Deus. Igreja do Evangelho Quadrangular, fora do Brasil, nos Estados Unidos. Inclusive, ela é a coordenadora de lá. Sim. É ela. Então, assim, eu creio que Deus fará uma obra maravilhosa nesse congresso. Glória a Deus. Aproveitando que a senhora tocou nesse assunto do nome, né, do surgimento do nome e tal, conta para o pessoal em casa que desconhece realmente da origem da Uniora, para Isso. nós, por favor. Bom, a Uniora, queridos, ela foi criada no coração de Deus, em primeiro lugar, e depois passada para o coração da pastora Dionísia. E quando a pastora Dionísia fala para a gente da Uniora, ela fala de uma maneira muito simples, mas de uma maneira também muito importante. Porque ela falou que quando Deus colocou tudo isso no coração dela, foi com o objetivo de que a Igreja de Jesus viesse a ser despertada com relação à oração. Por quê? Porque as pessoas acham que oração é só você chegar para Deus e dizer assim, ah, Senhor, muito obrigado por esse dia, tal. Não, né? Isso aí é um agradecimento. Sim. A oração é outra coisa, né? É como a irmã Joyce falou, é como o Senhor falou. É se achegar mais a Deus, é conhecer Deus como Ele é. E você só faz isso através da oração. E quando Deus falou isso para a pastora Dionísia, ela disse, Senhor, eu preciso realmente despertar, em primeiro lugar, o ministério quadrangular. E a história da Uniora, quando Deus falou para ela, que eu gostaria até só de ler aqui um pedacinho, só para gente ver aqui. Ela fala assim mesmo: o Senhor Deus me levantou como coordenadora internacional, nacional e no estado de São Paulo para que a Uniora, a União de Oração e Intercessão Quadrangular, viesse a crescer, né? E ela disse que a igreja só se mantém de pé mediante a oração. Só se mantém de pé. Então, ela viu essa necessidade para que a Igreja do Evangelho Quadrangular focasse melhor no trabalho da intercessão. Porque, às vezes, nós nos reuníamos para um trabalho específico. Ah, vai ter um trabalho na minha igreja, então vamos fazer um jejum hoje. Né? Para o trabalho que vai acontecer domingo. Mas agora a visão é outra. Eu preciso jejuar não somente para o trabalho, mas eu preciso estar em jejum várias vezes, jejuar, para que a minha vida cristã seja melhor aqui nessa terra, para que eu tenha uma visão melhor do reino de Deus. E entender que a intercessão, ela alcança, como o Senhor falou, lugares que eu não posso alcançar. Eu costumo dizer para os irmãos lá na igreja, que a oração, e digo para a Uniora, né? Que a oração não ajuda, ela resolve. Né? Então, a oração não vem só para me ajudar, vem para resolver a minha causa. E aí, ela fala assim mesmo, né? Só para a gente... Ela fala aqui na palavra dela, ela diz que após ela ter tido uma visão há mais de 30 anos, onde o Senhor mostrou letras que formavam a palavra Uniora, ela começou a buscar em Deus o discernimento, até que ela recebeu do Senhor tudo do que se tratava, que era a união de oração quadrangular. E ela disse que a partir disso, ela estabeleceu lá na igreja dela local, a Uniora, que se tornou um batalhão de oração quadrangular na igreja dela. E posteriormente ela levantou a Uniora em nível regional e depois em nível estadual, com o objetivo de que a Uniora não somente alcançasse o Brasil, mas alcançasse fora do Brasil. É o que está acontecendo. Glória a Deus. Bora aproveitar aqui para nosso tempo está quase no fim aqui. Dar os abraços aqui pro pessoal que está no chat aqui. Abraço pro nosso coordenador. Ele é sempre o primeirinho, o Eduardo aqui. Pastora Um Isabela abraço para também está Eduardo. assistindo. Pense logo existo. Um abração. Tá? A Lucimar também que está sempre conosco aqui. Um beijão, mãe. Sônia de Fátima.
Pastora Isabela está assistindo aqui. Giane Lopes. Olha, a pastora Jeane. Pastora Jeane, Pastora da né? Itapera. Abraça aí, pastora. Iraneide Moraes. São Bernardo. São Bernardo. O São Bernardo, essa igreja de São Bernardo, ela tem um bocadinho de tempo, né? Tem. Lá na igreja de São Bernardo tem uma história interessante. O lado de lá tem 39 anos. O lado de cá tem 20 anos. Divisão de águas, né? Rapaz, São Bernardo, São Bernardo, Coroadinho. Eu me lembro na adolescência, quando tinha ainda os encontrões, né? Que assim, antigamente se tinha os encontrões estaduais, né? Hoje tem os regionais, mas os estaduais, que eram da raiz mesmo, não tem mais, né? Não. E a gente sai assim, né? E eu me lembro, na época era ainda, você vai ver, né? Eu tenho uns 25 anos aqui de Quadrangular, parece que era a pastora Dalcina. Isso, Se não ela era tiver que era enganado. superintendente Ela que era lá, a de na lá. época. É uma igreja abençoada. Faz muitos anos que eu não vou lá, São Bernardo, muitos anos mesmo. Fica aqui o convite. Um abraço aí pro pessoal do São Bernardo, tá? Igreja de São Bernardo. E a pastora também tá no Olho d'Água. Essa mulher aqui Pastor lá da igreja de mais São tarde tá Bernardo. aqui também no Pastor titular de lá é o pastor Manuel Felipe, meu esposo. seu esposo que tá lá. E a senhora fica mais lá no São Bernardo. Eu sou auxiliar dele lá e pastoreio aqui. Sou pastora titular aqui no Olho d'Água. Certo. Conta pra nós, o horário tá estourando, mas um pouquinho só, como a senhora tá contando aqui nos bastidores, de como surgiu a igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Olho d'Água. Ah, essa história é linda, né? Né? Para resumir tudo, foi um dia que eu vinha da igreja e encostei, passei, olhei e vi lá uma placa, aluga-se. Né? Mas ela surgiu realmente de uma célula, né? Que estava sendo feita na casa da minha mãe. E do desejo do coração dos irmãos que houvesse uma igreja quadrangular ali no Olho d'Água. E dentro do meu coração também já tinha esse desejo de ter uma igreja quadrangular no Olho d'Água. Porque nós abrimos Vila Luizão, nós abrimos Parque Araçagi, fomos nós que abrimos. Então faltava ter Olho d'Água. Região 163, 163. meu pastor amado, Paulo Guilherme, né? Região 163. Então eu vi que Deus olhou, porque a Bíblia diz que o Senhor realiza desejo no nosso coração, né? Ainda mais quando o desejo é um desejo desse, né? Com certeza. E aí a gente vinha da igreja do São Bernardo quando eu vi lá a placa para alugar. E fui atrás do dono, né, do salão, e prontamente ele falou para mim que era R$ 2.000 na época, no meio de uma pandemia, 2020. Eu disse, meu amado, isso aqui é caro demais, isso aqui não tem dinheiro para esse negócio, não. Mas quando Deus está, quando a palavra de Deus fala assim mesmo, que quando Deus abre uma porta, é Ele que se responsabiliza. Aí o rapaz foi e disse, não, então vamos fazer assim, todos os 2.000 de calção, com mais o 2.000 do mês, a senhora reforma o salão e fica elas por elas. Eu disse, maravilhoso, então negócio fechado. E aí fechamos, né, lá o salão e inauguramos depois no mês de outubro, né? No mês de outubro, não de 2020, mas foi de 2020, foi 2020. Só que o salão foi em junho, né? Aí quando foi em outubro foi que a gente inaugurou o salão, depois que a gente tinha reformado o salão. Mas inauguramos só para fechar, né? Por causa da pandemia. Mas Deus tinha um propósito que era fazer. Segurou o local, né? Ora, Deus tinha um propósito que era fazer as lives lá. Exatamente. E segurou o local, providenciou o dinheiro. A igreja quadrangular do São Bernardo, ela arcou com todas as despesas de cadeira, tudo, né, Joyce? Sim. Tudo foi igreja, 100% da igreja, do São Bernardo. Tá? A Itapera também. Né? Porque não é só abrir uma igreja, você tem que dar suporte, ajudar o pastor que está ali na obra. Né? Aí depois ajudou ele, então agora vai caminhar. E assim estamos aqui, completamos 4 anos, temos uns 20 membros. Pastora, não era para ter uns 50, era para ter 1.000, entendendo? Mas já veio muitas pessoas já foram embora, viajaram e tudo. Mas Deus tem um propósito e eu sei que todo aquele lado, todinho, tem o meu salão, tem um salão do lado
e tem um outro salão, tudinho vai ser quadrangular. Não, Em nome de Jesus. Glória a É isso aí, gente. Estamos chegando aqui em mais uma final aqui de episódio do nosso podcast Honra de Honra. Eu gostaria só que a pastora enfatizasse aí o convite para a galera que está em casa sobre esse congresso aí, que vai ser uma bênção. Isso. Bom, meus queridos, o nosso congresso vai acontecer dia 14 de dezembro, das 8 horas, 8h30 até as 18 horas. E eu quero fazer um convite para vocês, que vocês participem, que vocês façam a inscrição de vocês, de preferência antecipada, tá? Para quando chegar lá, só receber a pulseira. E entendam que esse congresso é o primeiro congresso de oração, de intercessão da Igreja do Evangelho Quadrangular. É algo que vai ficar na história, é algo que você vai receber e você nunca mais vai se esquecer. Então eu faço esse convite para você estar conosco dia 14 de dezembro, a partir das 8 horas, lá na Igreja Sede. Glória a Deus. Eu já agradecer, viu, a sua participação aqui, pastor, que foi uma bênção, com certeza. Espero vê-la aqui novamente conosco, né, irmão Pereira? Em nome de Jesus. A irmã Joyce também, em nome de Jesus, vai voltar conosco aqui. A gente tem muita coisa para conversar aqui. Vou deixar o link das redes sociais, divulgar aí também, né, durante o vídeo editado. Mas vou deixar na descrição do vídeo os links das redes sociais da irmã Joyce, da pastora. Tem Instagram lá na igreja, não tem? Tem, Nas tem duas Instagram, igrejas. nas duas igrejas, tem Instagram. Vamos estar divulgando também aqui. E vamos com tudo para esse congresso, né, irmã Pereira? Meu líder aqui já tá na minha cola aqui para nós vamos estar lá. Já vou trocar plantão. Isso, bota a irmã Vai dar Josefa. certo. Irmã Josefa, Irmã com ela Josefa não quer tem, a irmã lá Josefa. direto. Abraço aí para Gente. nossa irmã Josefa aí. Não se esqueça de sair daqui sem se inscrever no canal, sem dar aquele like, beleza? Incentive o canal aí para que essa palavra venha além, né, da internet aqui, que as pessoas realmente possam receber, que são palavras com certeza usadas por Deus aqui através dessas pessoas que participam aqui. E que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo episódio. Amém. Amém. Glória a Deus.